Oi, gente, bom dia! Olha só, sou a Magda Amaral, da comunidade Gestão Financeira na Prática, e hoje eu estou aqui de novo para mais uma das nossas aulas da série Mão na Massa, né? Meu objetivo com essa série Mão na Massa é ensinar você, empreendedor, a construir uma gestão financeira do absoluto zero. Então, todos os assuntos que nós estamos tratando aqui, eu estou indo no passo a passo para você conseguir compreender melhor como é que você faz, e se você tem, você pode melhorar, se você não tem, você pode começar do absoluto zero, que vai dar certo, é só acompanhar o passo a passo das aulas aí. E hoje, sempre que eu faço uma aula mão na massa, eu convido, né, empreendedores que vão trazendo as informações reais das empresas para a gente poder olhar esses números aqui, qual a melhor forma de analisar essas informações. Hoje, nós vamos falar de DRE. Então, o DRE é para você enxergar os resultados da tua empresa, né? Então, a gente já começou a falar um pouquinho dela na aula anterior, tá? Na aula onde a gente falou de formação de preço de venda. E hoje, até para continuar, porque a gente vai usar os mesmos números, eu estou aqui com o Francis, né? Oi, Francis, bom dia. Oi, Magda, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Mais uma aula mão na massa, mais um conteúdo aí legal e bacana para os empresários. Legal. É isso aí, muito bom. Então, Francis, como a gente vai fazer, eu até já adiantei aqui, né? Como a gente vai fazer uma continuidade, pessoal, quero lembrar vocês que, olha, nós fizemos já uma primeira parte desse trabalho na aula anterior, e aí deixa eu abrir aqui, vou compartilhar minha tela, tá, Francis? Ok, Magda. Então, hoje nós vamos falar. Então, peraí um pouquinho. Hoje nós vamos falar de DRE. Antes de compartilhar minha tela, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque senão eu vou compartilhar o número ali, as pessoas vão ficar olhando, então vamos falar um pouquinho para que serve, porque isso a gente não falou na aula anterior. Francis, então assim, ó, você também que está ouvindo aí, né? Como é que você faz para poder saber se você está tendo lucro ou prejuízo? Né? Então, a ferramenta que a gente utiliza é a DRE. Então, a DRE ela tem alguns objetivos de você identificar se está tendo lucro ou prejuízo. Se você está tendo lucro, ótimo. Então, se você está tendo lucro, você pode melhorar, porque você conhece o teu número e você sabe para onde você está indo. Se você não está tendo lucro, aí é mais importante ainda que você saiba, porque o prejuízo pode levar a sua empresa à falência. E não é isso que a gente quer, né? Então, é uma ferramenta bem prática que você pode realizar. Bom, o que você precisa para fazer uma DRE, né? Você precisa saber o teu volume de vendas, tá? Você precisa saber quanto você gasta para prestar esse volume de vendas dentro do mês. Você através dela vai obter o que a gente chama de margem bruta aí, de margem de contribuição, para que você calcule uma série de indicadores, né? Você vai entender e vai poder buscar qual é o volume mínimo de vendas que você precisa ter. Então, isso a gente vai falar numa aula de indicadores, para esse conteúdo não ficar muito longo, né? E você, por fim, vai ter aquilo que a gente já falou, se a empresa obteve lucro ou prejuízo, tá? Então, como é que fica uma estrutura básica de DRE? Estou indo muito rápido aí, Franz? Não, tá legal. Tá Tá legal. legal? Então tá bom. Então, para explicar para vocês, agora eu já vou entrar lá na estrutura. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui agora sim. Ô, Magda, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, já que você falou dessa questão aí da DRE. Aham. Qual é a periodicidade que nós fazemos vamos chamar assim de essa demonstração, esse relatório, né? Eu Isso. faço isso com qual periodicidade? Tá, é assim, Francis, você faz normalmente mensal. À medida que você vai fazendo mensal, então assim, você também pode transformá-la em semestral, né, e anual. Então, cada uma delas traz uma análise para nós. Mas a primeira que eu gosto de fazer é mensal, porque imagine você, que se você deixar para fazer isso trimestral ou semestral, você demora muito para tomar uma atitude. Então, vamos supor que você esteja com algum problema que vai ser identificado daqueles que eu citei na DRE, você vai conseguir muito mais rápido se você trabalhar mensalmente, porque você já consegue corrigir para o mês seguinte. Então, o ideal é fazer mensal, tá? Bacana. Legal. Eu tenho aqui um costume, né? E isso aí eu acabei fazendo justamente porque eu olhava, pelo menos a DRI, e olho ela todos os dias, né? Porque assim, como a venda acontece todo dia, ela é atualizada todos os dias, né? Contas Uhum. são pagas todos os dias
E aí, aqui no nosso sistema, quando chega, por exemplo, uma conta ou temos um boleto para pagar, quando faz o pagamento, o sistema já dá a baixa, né, no pagamento e já atualiza a DRE. E é engraçado, só fazendo um comentário que o pessoal aqui do financeiro, eles ficam bravos com a DRE no começo do mês, porque a DRE começa sempre no vermelho, né? Porque você tem as contas fixas para pagar. O pessoal fala assim, nossa, mas esse relatório já começa no vermelho? Eu falei, calma, gente, é que durante o mês ele vai atualizando. Mas nós olhamos aqui também com bastante frequência, atualizamos aqui com bastante frequência. Isso é bem interessante, Francisco, que você está dizendo, porque assim, ó, é fato que você pode elaborar a DRE diariamente, só que à medida que que vão entrando as despesas aí, embora a DRE é feita por competência, que é algo que eu já vou comentar na sequência, competência não é o momento que você paga, é o momento em que essa despesa é gerada, né? Então, o que acontece é que muitas vezes, né, algumas despesas sim entram na DRE pelo pagamento, porque são esporádicas aí, mas é importante que você faça pela competência para não distorcer, porque tem coisas que você não paga dentro do mês, mas que você deve e em algum momento vai sair do caixa. E aí é fato que a DRE, como a venda, eu sempre brinco assim, ó, que você começa o mês, você está cheio de dívidas, mas que você não tem uma receita ainda, porque você vai trabalhar o mês inteiro para gerar essa receita. Então, o que acontece é que você normalmente trabalha, e a média que as empresas trabalham para poder começar um break-even aí da DRE são 20 dias, tá? Significa de 20 a 23 dias que você vai trabalhar, a tua DRE vai estar negativa muitas vezes, até chegar o momento em que a balança começa a inverter, em que você já pagou, em tese, todas as contas, e a partir daí é que você começa a gerar o lucro. Isso já são indicadores, né, que a DRE permite que a gente avalie. Por quê? Porque você também não pode ficar trabalhando no escuro, né, França? Assim, será que vai fechar a conta? Então, à medida que você fecha a DRE, ela proporciona alguns indicadores, e o ponto de equilíbrio é um deles, em que você sabe que está negativo, mas que a tendência é de que até fechar o mês isso fique positivo. Para não ter surpresa também, de assim, de repente todo mundo acha que vai fechar o mês positivo e fecha o mês negativo. Legal. Legal? Então podemos seguir? Legal, podemos. Então vamos lá, você vai me interrompendo aí, tá? Porque senão eu dou uma acelerada aqui, e como eu gosto do assunto... eu te pergunto. E como eu gosto, né, que eu sou apaixonada por essa ferramenta aqui também de finanças, eu disparo falar aqui, eu tenho conteúdo para a gente ficar 3 horas falando aqui. Legal. Então vamos lá, gente. Então, qual que é a estrutura simplificada da DRE? Então, de novo, tá, gente? Vocês. Magda, aqui eu já estou com a DRE com os números que o Francis me passou. Mas vocês fizeram antes? Não, a gente fez lá na aula de formação de preço de venda. Por quê? Para fazer a formação de preço de venda, eu precisava dessas informações aqui, que é essa análise aqui, ó, que a gente faz, que é chamada de análise vertical, que é uma análise de todas as despesas em relação à sua geração de receita. Então, nós fizemos essa DRE lá, eu peguei ela aqui com os números e eu só resumi ela aqui, ó, para vocês enxergarem a estrutura básica que compõe uma DRE. Então, qual é a primeira linha da DRE? É a venda total. Então, vocês vão ouvir falar em vendas denominado receita total, venda total, faturamento total, tudo isso é a mesma coisa, tá? E a gente precisa começar por ela. Quanto é que a empresa gerou de receita dentro do mês? Essa receita é legal separar, vou separar daqui a pouco, tá? Mas vamos falar dos grupos primeiro. Depois você precisa das deduções da receita. As deduções da receita podem ser classificadas aqui dentro desse grupo. Os impostos, né, que você paga em relação à venda, as devoluções que tem que abater das vendas, então tem empresas aí que tem um volume de devoluções, né? Então tem que jogar esse retorno aqui. Por quê? Porque senão fica distorcido, né? Para a gente chegar numa receita líquida, vamos pensar assim. Depois, nós temos também as despesas variáveis. Essas são aquelas incidências que você tem a cada produto que sai da tua empresa, Francis. Então, saiu uma mercadoria da tua empresa, você já sabe que vai pagar. Se passar em cartão, a taxa administrativa de cartão, se você tem um vendedor, você vai pagar uma comissão, se você tem que entregar o produto para o cliente, você vai ter um frete. Então, são alguns exemplos de despesas variáveis, né? E tem também a inadimplência,
que é uma parte de tudo que você vende e não vai receber e que a gente tem que calcular também, porque isso sai do bolso da empresa, né? Até que seja cobrado. Então, dependendo da forma de comercialização, todos nós tenhamos aí um risco e um percentualzinho lá de inadimplência que é gerada. Com isso, nós também temos o quê? O próximo grupo é o custo do produto, que não pode ficar de fora, né? Então, a gente tem que saber quanto custou o produto em relação à venda. Então, aqui, olha só, aí vem uma outra questão importante, França, que você comentou, né? Tudo que a gente paga aqui, tem um monte de coisas que a gente paga aí que é fornecedor, que é a mercadoria que você comprou, ela ainda não foi vendida. E como ela ainda não foi vendida, eu não posso considerar aqui na DRE. Eu só considero aqui, então vamos imaginar o seguinte, vou fazer um exemplo aqui, tá? Você foi lá e comprou 100 camisetas, né? Me ouve bem, Francis? Sim, sim. Estou ouvindo. Legal, então tá bom. Passou por uma estabilidade aqui. Seguimos, então. Você comprou lá 100 camisetas para vender aí na sua loja. Você pagou essas 100 camisetas em 3 parcelas. No primeiro mês, então assim, se você comprou, sei lá, 100 camisetas, eu vou colocar aqui, 10 mil reais, né? Então, dividido em 3 parcelas, vai dar lá 3.333,33, né? Se forem parcelas iguais, né? Mas você vendeu nesse primeiro mês, deixa eu pegar aqui e já vou usar o Excel aqui para ir fazendo a conta que eu estou falando. Então, a parcela deu 3.333,33, referente a uma compra inicial de 10 mil, tá? Acho que eu coloquei 100 mil aqui, vamos lá, 10 mil, joia. Então, veja, quando você vendeu essas camisetas, supondo que assim, ó, considerando que aqui nós temos 100 camisetas, vamos fazer o custo médio delas aqui, então 10 mil dividido aqui pelas 100 camisetas. Então, cada camiseta custa 100 reais. Fiz aqui só para vocês verem o processo, tá? E porque eu também não faço nenhuma conta de cabeça, eu faço tudo no Excel e na calculadora. Mais confiável, né? Então, olha só. Veja, eu vou vender essas camisetas supondo que seja aí por R$ 250. Markup bom aqui, né? Quando eu vendi o primeiro mês esses R$ 250, supondo que eu tenha vendido aí 50 camisetas, tá? Então, quando eu falo dessas 50 camisetas vezes 250, eu tive uma receita de R$ 12.500. Se eu pegar a parcela que eu paguei, então veja, a parcela que eu paguei aqui, eu estou falando de 3.333. Mas é referente ao custo dessas 50 que eu vendi? Não é, é só a parcela. Então, para eu calcular o custo, eu tenho que pegar o quê? Olha, bom, então se eu vendi 50 camisetas, vezes qual é o custo delas? 100 reais. Correto, Francis? Sim, correto, 100 reais. Ou seja, olha só, o custo desta receita gerada no mês vai ser de 5 mil reais. Diferente dessa parcela de 3.333 que eu paguei para o fornecedor. Então, quando você está calculando aqui o custo, é importante mensurar o que foi vendido e o que se custou essa venda, e não o que foi pago para o fornecedor. Beleza? Beleza, entendido. Então, joia, deletei aqui. Isso para a gente falar do custo. Deixa eu só te fazer uma perguntinha ali nas despesas variáveis que você colocou. No nosso caso aqui, como nós entregamos produtos, o combustível do veículo entra na despesa variável? Entra na despesa variável. Por quê? Pode até ser que você faça outras coisas com o carro também, daí é importante fazer uma mensuração, né? Mas o combustível, porque assim, quando a gente paga um frete, fica muito claro porque a gente paga o frete. Mas quando a gente tem um carro próprio para fazer as entregas dos nossos produtos, então é importante que a gente mensure quanto gasta com isso, porque se torna variável, né? Então, quanto mais eu vendo, mais custo de combustível eu vou ter, né? Mais entregas eu vou ter. Então, a gente coloca aqui também nessa despesa variável. Isso é um outro exemplo de despesa variável, tá? Legal, bacana. Bom, aí chega, já eu vou abrir, tá, Francis, todos esses grupos aqui para a gente olhar esse número mais de perto. Só que quero mostrar a estrutura simplificada para que a gente enxergue ela completa aqui. Então, com essas informações aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, a receita é positiva, né, gente? Não tem receita negativa. Então, já vou até colocar um sinal de positivo aqui para ficar claro para nós. Então, olha, se a receita é positiva
e eu tenho aqui todas essas deduções, ó, já até coloquei um sinalzinho negativo aqui na frente, que eu vou chegar na conta da margem de contribuição, tá? Então, receita menos essas variáveis aqui, eu tenho uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição, gente, é a diferença entre o preço de venda e todas essas despesas que a gente colocou aqui, tá? É importante que a gente saiba, por exemplo, a margem de contribuição de cada produto. Mas, quando eu chego na DRE, eu vou ter uma margem de contribuição que é geral, porque aqui eu estou colocando todos os produtos e todos os custos gerais. Essa margem de contribuição, ela é tão relevante porque ela te ajuda a entender quanto você tem que vender no mês, que é para fazer aqueles cálculos de vários indicadores, tá? Então, ela é muito importante. Essa margem de contribuição também, ela serve para quê? Para pagar os custos fixos. Então, quando você fecha aí a tua DRE, você vai perceber que o teu percentual e o teu valor de margem de contribuição, ele tem que obrigatoriamente ser maior que as suas despesas do mês. Caso contrário, você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo, tá? Bom, com isso você vai chegar aqui, ó, num resultado líquido, né? Na verdade, posso chamar esse aqui também de resultado operacional, tá? Então, quanto a minha operação gerou de resultado? Esse resultado aqui é o quê? É a margem de contribuição, que já era um resultado ali também dos números, menos os custos fixos, que chegou aqui no resultado operacional, no resultado líquido. Aqui, Magda, mas outra confusão que às vezes a gente faz. Os investimentos, ó, veja aqui que depois que eu cheguei no resultado, eu ainda vou ter aqui gastos financeiros. Porque assim, gente, a DRE é isso aqui, ó. Dá para ver aí, Francis, a minha seleção Sim, aqui? exato, dá. Então, olha só, a DRE é isso aqui. Daqui para baixo são investimentos que eu estou fazendo com o resultado que sobra da minha empresa. Então, financiamentos e outros investimentos, eles não estão dentro da DRE primária aqui, tá? Eles estão depois do resultado operacional. Então, aí eu tenho sim os gastos financeiros, e aí a gente chega num outro resultado que a gente chama de resultado financeiro, tá? Que é onde eu coloquei o meu lucro. Legal. Bom, Magda, agora vamos começar deixa eu a fazer rechear. Pode falar, Francis. uma perguntinha para você, Uhum. então. Ali nesse resultado líquido do exercício, então ali eu vou saber se a minha operação é saudável. Se a operação em si ela é saudável, né? Isso mesmo, porque quando a gente coloca, por exemplo, se a minha operação aqui não é saudável, a minha empresa vai definhar, pode falir e ela vai consumir todo o caixa dela. Por quê? Porque tudo aquilo que você teve de despesa e que a venda não conseguiu pagar, você vai tirar da onde? Do capital de giro. Então você vai tirar do caixa. E aí chega uma hora que o caixa acaba, né? Você pode ter lá infinitos um valor alto no teu caixa. Se você tem uma recorrência de prejuízo, mais cedo ou mais tarde esse dinheiro vai acabar. E é onde a gente começa, às vezes, a colocar empréstimo. Então, olha, Francis, que importante que é você enxergar esse resultado líquido sem esses investimentos. Por quê? Porque se a operação não é saudável, muitas vezes você toma empréstimos, só que você enxerga essa diferença aqui, tá? Legal, bacana. Bom, então vamos pensar assim, ó, como é que eu componho isso? Eu vou abrir agora aqui cada um desses itens para a gente poder trabalhar um pouquinho dentro deles, para tirar essas dúvidas aqui, para ficar claro para o pessoal que informação que nós colocamos aqui. Na DRE que a gente tinha feito, França, a gente tinha colocado vendas gerais, porque isso não era importante para a formação de preço de venda. Mas agora eu quero saber se você tem separado aí essas vendas gerais em vendas à vista e vendas a prazo. Tem essa separação? Tenho Tá. separado aqui, eu separei. Depois que a Então gente vamos fez lá. a aula de formação de preço de venda, eu separei ela aqui porque eu vi que é importante também a gente separar. À vista, Ótimo. Então me fala à vista. 8.845,60. 8.845,60. Legal. E a prazo? 26.164,40. Perfeito. Olha só que bacana, tá, gente? Quando eu separo aqui, ó, a gente descobriu que nesse mês de maio, aí logo você vai olhando se isso é recorrente ou não, 25% da venda efetuada foi à vista.
os outros 74%, 75%, eu vou desconsiderar depois da vírgula só para falar aqui, para não ficar tão redundante aí, tá, gente, para vocês. Então, os outros 74% foi a prazo. Isso aqui, ó, já começa a nos dar uma informação importante da DRE. Por quê? Porque você sabe que pode considerar lá numa outra ferramenta que é chamada fluxo de caixa, que uma hora a gente vai fazer uma aula sobre isso também, porque é uma ferramenta, é outra perninha das finanças aqui, que de tudo que você vende, 25% entra à vista. Então, se você não mudar a forma, porque já é o quê? É uma prática que o seu consumidor tem de comprar à vista. Então, isso significa que quando você vai montar o fluxo de caixa, se você vai fazer uma projeção aí para 3 meses, você sabe que lá da venda que você tem, por exemplo, em julho, 25% vai entrar à vista. Então, você pode fazer uma média aí, deixar no fluxo de caixa. Bom, o restante vai entrar a prazo. Então, você também sabe que isso vai custar para você o que e dependendo do prazo que você vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar os fornecedores, porque você ainda não vai ter recebido do teu cliente, tá? Então, essa separação aqui já nos dá essa informação. Então, olha só, depois que eu separei as receitas aqui, então nós vamos para a dedução da receita, que é no caso aqui do Francis, o Simples Nacional, tá, gente? Vou até acrescentar aqui, ó, porque é chamado de Simples Nacional. Às vezes você chama aí de DAS, tá, gente? Que é pelo nome que vem aí a guia, né? Então, aqui no caso do Francis, esse Simples é 2,75% em relação à receita. Então, vai dar, no caso dele aqui, 962,78. Vocês vão precisar avaliar aí, gente, qual é a carga tributária da empresa, tá? Então, lembrando que essa aqui é a do Francis, a sua não vai ser 2,75. Pode até ser que seja, mas provavelmente vai ser diferente, tá? Esse é um cálculo conforme a tabela que tem disponível aí no Simples. Consulta o teu contador que ele vai conseguir te dar essa informação mais precisa, ok? Na sequência, nós temos então aqui o grupo de despesas variáveis. Então, essas despesas variáveis aqui, nós temos a comissão, o frete, a inadimplência e a taxa administrativa dos cartões. Somando esse grupo, deu os 535, olha só, que representou 1,53%, tá? Alguma dúvida, Francis, até aqui, do que a gente tinha falado? Não, não, por enquanto está tudo em ordem. Eu só comentei com você aquela questão do combustível, porque o combustível eu considerava ele na despesa fixa, mas agora eu Ah, tenho que fazer a correção para considerar ele como uma despesa variável, né? ótimo. Então, já vou fazer isso agora aqui, Francis. Olha só que importante. Nós estávamos, então, deixa eu procurar aqui, ó. Você tem aqui folha de pagamento, energia elétrica, manutenção, Prolabore. Acho que o nosso combustível aqui Veículo. estava nos gastos com veículos, ó. Então, Isso, veículo. 514,94, é isso? Então, o que que Isso, eu vou isso mesmo. fazer, ó? Eu vou tirar esses 514 aqui, 94, tá? E vou trazer ele aqui para cima já. Não deixe para fazer depois, né? Então, nós vamos tirar, Francis, esse combustível lá de baixo e nós vamos colocar ele aqui, ó. Bom, eu vou inserir uma linha aqui, vou anotar então aqui que é combustível e vou colocar o valor aqui. Eu já tinha copiado ele lá de baixo, que é 594. Agora, então, eu já tenho essa informação. Então, as minhas despesas variáveis, ó, aqui estavam 500 e pouco, agora foram para 1.050. Então, já passaram a representar 3%. Ok? Muito bem. Deixa eu Ok. tirar aqui, então, esses títulos aqui. Qualquer coisa a gente retoma, para ficar melhor para vocês enxergarem aí. Então, agora, nós já temos as despesas variáveis, tá? Vamos para o custo dos produtos vendidos. Então, o custo das mercadorias, aquela forma de apurar que eu já comentei, ou o ideal é você ter um software, né, gente? O software ajuda muito, e aí alimentar, porque eu vejo muito software por aí que o custo não está, tá? Ele não está. Inclusive, eu estou fazendo um fechamento essa semana, e daí a importância da gente ter o custo, né, gente? Porque ele dá toda a diferença na hora de você apurar o lucro. Porque se você não tiver essa informação aqui, essa lucratividade vai ficar errada e vai interferir na sua tomada de decisão. Então, já preocupe-se com esse custo da mercadoria. Na sequência, então, nós temos o resultado que é a margem de contribuição. Então, margem de contribuição ela é um resultado, não tem nada que vá aqui dentro, ela é apenas a informação
da receita menos essas despesas e custos variáveis aqui. Na sequência, então, nós temos dentro do custo e despesa fixa aqui a folha de pagamento, né, França? Então, por que eu separo em grupos, né? Então, aqui eu estou falando do porquê que a gente não comentou aquele dia. Porque é importante você ter uma comparabilidade com o setor que você atua. Então, hoje você liga aí uma rádio que tem informação, você pega um jornal e você, às vezes, escuta essa informação do setor. As pessoas não trazem em número, elas trazem em percentual. Então, muitas vezes alguém vai dizer o seguinte, olha, o ramo do comércio, a folha de pagamento pode custar no máximo 10% em relação à tua receita. Aí você fica lá, mas o que é 10%? É isso aqui, ó. Então, veja, você tem um custo de folha de 6,15% em relação à receita. Quando você ouvir esses dados aí do mercado, você vai saber se você está acima ou se você está abaixo. E isso é tão relevante, gente. Por quê? Porque você pode ou melhorar ou saber que você tem uma gordurinha aí ainda para gastar. Tá, Francis? Beleza. Só fala uma coisa para mim. Como que chega nesse número? Eu pego ali o total de folha de pagamento e divido pela receita, é isso, né? Perfeito, tá, gente? Então, essa análise aqui, ó, que vamos já adiantar esse tópico aqui que eu gosto. Então, assim, ó, posso voltar aqui, então, Francis? Isso, A pode, fica à vontade. receita, isso. Então, já vamos falar aqui desses percentuais, porque eu estou falando da importância deles. Então, a receita, gente, ela sempre representa 100%. Por quê? Porque ela é responsável por pagar todas as demais contas e porque, no máximo, para ter lucro, você pode gastar 100% da receita. O que você gastar acima é prejuízo. Então, a receita é o limite aí para a empresa pagar as suas contas e gerar lucro. Quando eu quero encontrar quanto representa as demais contas, eu sempre faço em relação à receita. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou fazer até aqui do lado de novo, para vocês identificarem, tá? Vou tirar você daqui, Francis, ó. Assim, vamos lá. Então, o que eu faço? Ó? Eu pego esse número aqui, por exemplo, da venda à vista, e eu divido aqui pela receita, tá? Só que eu estou dividindo decimal por decimal. Então, vocês vão ver que eu vou ter aqui 0, alguma coisa. Olha lá, ó. 0,25. Então, o que eu faço? Eu transformo isso aqui em 100%. Então, aqui no caso, eu vou jogar na formulazinha, porque eu gosto de fazer fórmula, eu multiplico por 100 e transformo. Como aqui eu estou trabalhando com duas casas, ele arredondou, né? Então, 25,26, 5,924. Então, aqui, 25,27. É assim que você encontra informação. Aí na sua calculadora, se você quiser fazer, gente, isso aqui eu estou fazendo no Excel para facilitar, para a gente mostrar para vocês, você pode fazer isso na mão, né? Então você vai lá e faz, ó, 8.845,60, bota na calculadora, divide por 35.010, que é a receita total, e faz vezes 100, no caso da calculadora, tá? E aí você vai chegar nesse mesmo número. Assim você vai tendo aqui, ó, o percentual de cada um. Há uma coisa importante que sempre nas aulas o pessoal acaba me perguntando e gera uma confusão, viu, Francis? Olha, aí chega aqui, ó, dividir. Então, a receita, dividir pela receita. Quando chegam aqui, ó, nas despesas, por exemplo, eu tenho que dividir também pela receita. É comum, como a comissão combustível está dentro do grupo de despesas variáveis, as pessoas dividirem pelo total da despesa variável. Isso está errado, não vai dar certo essa informação. Por quê? Ó? Você precisa sempre, então aqui é a mesma coisa, ó, despesas variáveis dividido pela receita. Comissão dividido pela receita. Mas, Magda, se eu quiser saber quanto a comissão representa das minhas despesas variáveis, aí sim você vai fazer, mas não nesse momento, tá? Não nesse momento, ok? Tá. Bacana. Ok? Ficou claro, Francis? Ficou sim, Magda, ok. Perfeito. Então vamos lá. Isso aqui, gente, ó, essa continha que eu estou fazendo aqui de divisão, isso aqui é matemática, tá? Então é como se fosse a regrinha de 3 que a gente aprende lá na escola, né? Hoje diz que não aprende mais desse formato, mas é muito importante. A gente faz isso para a vida, né? Regrinha de 3. Exatamente. Isso não tem a ver com a DRE, mas o que a DRE traz é essa análise vertical aqui para a gente poder trabalhar. Com as despesas administrativas, a mesma coisa. Ó. Chegamos à conclusão aqui que todas as despesas que nós relacionamos da empresa do Francis, ela chega aqui a 13,71%. Tá? Depois nós temos os encargos financeiros, que representam aí 0,3%. Tá? E aí chegamos no resultado líquido, onde, olha só,
Aqui, ó, vou chegar agora, como é que eu chego nesse resultado líquido? Eu pego receita, então já cheguei, ó, menos deduções, menos despesas, menos custos, cheguei na margem de contribuição. Agora, a margem de contribuição, menos os custos e despesas fixas, cheguei aqui no resultado líquido e descobri que o Francis, na empresa dele, tem uma lucratividade de 15,85%. De novo, essa informação aqui é importantíssima, porque quando você estiver vendo uma revista aí de setores falando qual... A gente escuta muito nos indicadores, né, das informações aí do setor, dizendo assim, olha, o lucro médio do setor foi de X%. Não sei se você já ouviu isso, Franz. Já ouvi em vários setores. Já, né? Já. Vários setores, exatamente. Então, aqui você tem essa comparabilidade, porque eles não vão falar que o lucro médio do setor foi de 5 mil, eles vão falar num percentual. E tratando-se de percentual, todas as empresas se assemelham do setor, sendo maior ou menor, você vai ter essa informação. Então, o que é legal aqui? Ó? Deixa eu dar um número para vocês. Né? Em média, hoje, a realidade das empresas é aí comercialmente, das empresas comerciais, cerca aí de 12%, 15% mesmo, tá? De 10 a 15, vamos colocar aí que está dentro da média. E aí vai depender realmente do setor, mas hoje é a realidade. Às vezes as pessoas olham aqui, Francis, o número e falam assim, poxa, mas eu trabalhei o mês inteiro para sobrar 5 mil reais, né? Quando a gente olha monetariamente, o número pode até não ser tão relevante. E aí, quando você olha para o percentual, você fala, bom, mas eu estou dentro da média do setor, então eu estou trabalhando correto, tá ok. Mas se eu quiser que sobre mais aqui, eu vou ter que trabalhar em qual variável? Eu vou ter que trabalhar nessa variável aqui, ó, que é geração de receita, porque senão monetariamente não vai sobrar mais, porque o restante das despesas aqui, elas estão ok. Então, esse é uma das análises que você vai fazer aqui na DRE. Um outro fator que você faz com o percentual é que você traça metas, né? De quanto você deseja. E aí, gente, não importa se é, porque eu tenho empresas do varejo aí que ganham 1%, 2% aqui, ó, né? Que é um setor que consegue atingir isso. Só que essa galera fatura milhões. Então, qual que é a diferença, né? É que a gente tem que olhar para isso para saber qual o melhor caminho para você tomar. E aí, com este valor do resultado líquido aqui, é assim que você vai agora fazer os investimentos necessários na empresa. Então, vou abrir aqui, ó, eu chamei de gastos financeiros, e aqui dentro tá os financiamentos e os investimentos. Aqui, o Francis tem um investimento de R$ 90. Nem lembro, Francis, o que é esse investimento aqui mesmo? Computador. Isso, um computador? Isso. Legal. Então, olha Informática, só, né? uma Investimento parcela em aqui. informática. Isso, investimento, coisas de informática. Uma coisa importante é assim, ó, alguns investimentos, gente, nós temos que separar na hora que joga na DRE, porque assim, ó, vamos pensar que eu tenho lá um restaurante. Vou falar de restaurante também, que eu tive na prática, né? Aí você tem lá pratos, copos que quebram, né, na lavagem. Então já tem uma quantidade de reposição que você tem que fazer. Se fôssemos olhar ao pé da letra, o copo e o prato, ele é um investimento, né? Porque você não consome ele ali na venda, né? Então não pode ser um custo. Só que, gente, existe esses pequenos investimentos que eu jogo até na manutenção. Por quê? Porque é reposição, assim. Então, eu gasto duzentão por mês de reposição. Nesse caso, é preferível jogar no custo fixo do que no investimento, porque é necessário, você sabe que vai ter que repor. Né? Então, é mais interessante jogar lá para efeitos de análise do que jogar no investimento, porque é um investimento que se consome muito rápido. Tem empresas que colocam o seguinte, mas como é que eu vou chegar nessa conta? Né? Então, eu gosto de jogar o seguinte, às vezes até R$ 100, até R$ 200, eu jogo na manutenção, que são pequenos investimentos que consomem muito rápido. Uma ferramenta, um mouse, né? Acima disso, a gente joga muitas vezes para cá para investimento, para também não penalizar a DRE, tá? Exato. Ok, Franz? Bacana, joia, entendi. Tá, então chegamos com isso, né? Você quer perguntar? Desculpa, eu já falei, eu vou falando aqui, né? Pode, pergunta aí, que eu ia falar da última linha aqui, que daí você chega no resultado financeiro. Pode Legal, perguntar, Franz. legal. E ali, eu vi ali, ó, juros pagos ali, aluguel de POS, tarifa bancária, juro pago, é encargo financeiro. E ali tem Isso. gastos financeiros. Então olha só, vamos separar aqui. Ó. Esses encargos financeiros é aqueles que são
inerentes da operação. O que é inerente? Está vinculado, você tem. Então, o aluguel da maquininha do cartão, as tarifas bancárias de manutenção da conta, tarifas de emissão de boleto. Então, esses são encargos financeiros que você tem todo mês, tá? Então, contabilmente, nós chamamos assim. Esses gastos financeiros aqui seriam aqueles, na verdade, que a gente pode até chamar aqui, ó, de investimentos, saídas, são financeiros, por quê? Porque eles não estão atrelados à venda, tá? Então, por isso que eu chamo, ele é apenas uma saída financeira que não tem a ver, não tem vínculo com a tua operação. Bacana. Especificamente. Legal. Entendido. Ok? Ok, Tudo bem. Então, maravilha. com isso aqui, ó, nós chegamos no resultado financeiro e você pode, se você tiver, tá? Se Certo. você não tiver um lucro, você não pode fazer esses investimentos. Então, é sine qua non aqui, né? Não posso gastar aquilo que eu não ganhei. Veja que aqui, ó, você tem informação importante, ó, até quanto, né? Sempre me perguntam isso, França, até quanto eu posso gastar do lucro que eu tive no mês? A gente sempre costuma dizer que depende do momento da empresa, mas por que momento? Eu estou no momento de alto investimento, então eu vou gastar, claro, que um pouco mais. Eu gosto de trabalhar com esse número aí de cerca de 30%. Não posso comprometer mais de 30% da minha lucratividade. Por quê? Porque este resultado aqui, ó, que é o lucro, eu vou até colocar o nome aqui, Franz, posso chamar aqui, ó, de lucro Pode. barra prejuízo, para ficar mais claro para quem está vendo a DRE na primeira tela. Então, este lucro, por que lucro ou prejuízo? Porque pode ser um dos dois, né? Então, aqui, ó, deixa eu fazer completinho aqui, ó, vou chamar aqui, ó, de resultado e vamos colocar esse lucro ou prejuízo dentro dos parênteses aqui, ó. Esse resultado aqui, na verdade, ele tanto pode ser positivo quanto negativo, mas você não vai ver ele no caixa, tá? Por quê? Porque lembra da venda que a gente fez a prazo aqui em cima? Sim. Isso, então, essa venda a prazo, o teu prazo demora mais ou menos quantos dias aí, Franz? Qual que é o prazo médio? Na média, 14 dias, 21 dias ali no máximo. Entendi. Bom, então, independente disso, até que vai entrar dentro do mês se você fizer uma venda dia 1º. Se você fizer uma venda dia 30, ela já vai entrar mês que vem. Então, vamos colocar que o prazo médio fica aí até 30 dias, né? O que acontece é que esses 5 mil aqui, gente, ó, ele só se realiza no caixa quando você recebe todo esse dinheiro, tá? Se fosse para 30, 60 e 90, porque o teu prazo aí é relativamente curto, né, França? É relativamente rápido, Sim. é um bom tipo de negócio. Quando o prazo aí de alguma empresa, gente, chega em 10 vezes. Então, você imagina que vai entrar um décimo desse valor aqui por mês. Então, você demora um ciclo longo aí para poder ver o dinheiro se realizar no caixa. Por isso a importância de você fazer uma DRE, porque se você olha só para o caixa, você pode chegar numa informação incorreta, que é assim, não tive lucro, mas na verdade você teve, você só ainda não recebeu esse lucro, ele não se realizou. Exatamente, exatamente. Eu acredito que essa questão do resultado da empresa, eu fico ansioso para ver o resultado, porque a gente corre bastante o mês todo aqui, trabalha, luta, e cliente, concorrência, e aí eu olho, na verdade, como eu comentei no começo, eu olho isso todo dia, olho a evolução, e porque eu realmente quero ver essa informação do resultado do trabalho que nós tivemos no mês, né? Então não Sim, dá e para. se você não olha, quer dizer, você vai chegar até o final do mês, eu vou voltar ela aqui para te ver ela resumida, você vai chegar até o final do mês sem uma informação. Por quê? Porque aqui, ó, da DRE, eu tenho uma outra informação que é assim, ó, supondo que você, quantos dias você trabalha, dias úteis, Francis? Nós trabalhamos De segunda a sábado, de segunda a sexta? 22, segunda a sexta, 22 dias úteis. Tá, então olha só. 23, Aqui, olha, aqui, legal. Vou colocar aqui por 23 dias em média. Sempre tem um dia mais para cá ou mais para lá. Então, veja só. Peguei aqui a tua receita bruta e dividi aqui por 23 dias. Olha só, você já tem uma média, uma meta aí de venda de 1.522 se você quiser ter 15% de lucro. Então, olha da onde saiu essa informação, já saiu daqui.
Ah, mas eu quero que sobre 10 mil. Aí nós vamos fazer uma outra aula, porque a gente vai fazer cálculos aqui mais completos que a dos indicadores, para não confundir. Legal. Bacana, Magda. Legal. Eu até tinha uma pergunta, eu tinha anotado uma pergunta aqui no começo da aula, mas essa pergunta foi respondida durante a aula, que é qual é a importância dessa ferramenta, né? E por que que o empresário tem que fazê-la? Não dá para você administrar o teu negócio sem essa ferramenta. Não tem jeito. Não tem. Vendo assim, ó, na verdade, eu vou devolver essa pergunta, né? Quando você administra, você, na verdade, você está fazendo o que você está percebendo, mais um feeling, né? Mas você não tem o número para tomar uma decisão. Por quê? Você toma uma decisão baseada, aí eu digo assim, no escuro. Então fica muito mais difícil, né, gente? É como se você tivesse com uma venda, porque você faz, eu digo, você não administra, você toma decisões aí com base no que você tem. Administrar é tomar uma decisão embasada naquilo que você sabe que vai obter de resultado. O resultado pode ser um pouco diferente? Até pode, mas você tem o controle sobre as ações que você vai tomar e uma ideia do resultado que você vai obter. É diferente de você tomar uma decisão aí baseado no feeling, né? Que é importante, mas aí já não é gestão, né? Já não é administrar. Aí eu nem sei que nome daria isso. Sorte. Isso. Aí é para contar com a sorte, né? Contar com a sorte, é loteria, né? Vou lá e jogo, quem sabe, né? Exatamente, exatamente. E aí, por isso que, inclusive, isso explica por que muitos empresários entram em dificuldade, né? Justamente porque não tem informação, não tem números. Isso, exatamente. Não tem números e ele acaba tomando a decisão no escuro, como você comentou, e aquilo que nós comentamos, inclusive, acho que na primeira aula Mão na Massa, né? Eu pego lá o custo do meu produto, coloco mais 50%, 60% ou 70%, e eu acredito que isso vai cobrir os meus custos, despesas e tudo mais, né? Então, isso é trabalhar realmente no escuro. Isso, É bem bacana exatamente. e a importância dessa ferramenta aí para nós. Exatamente. E essa ferramenta, tá, gente, ela serve para qualquer ramo de atividade. Então, eu falei aqui do comércio e tal, mas ela serve para serviços. Eu tenho uma empresa de serviços também e eu faço a ferramenta DRE. Ela serve para a indústria. Esses dias eu estava conversando, até procurei aí um vídeo do Fale com o Especialista, com a Adna, a gente também falou sobre a importância de enxergar a DRE e ela tem uma indústria. Então, é voltada para todos os negócios. O que muda, claro, é o tamanho e a diferença ali do número que você coloca, as contas que você tem aqui dentro da DRE. Então, o Francis, ele tem alguns custos. Você, na sua empresa, pode ter outros. Então, essa modelagem da DRE vai te ajudar a enxergar e tomar a melhor decisão. Legal. Bacana, Magda. Muito legal. Então, tá bom. Bom, Francis, eu espero você numa próxima aula que a gente vai cobrar para falar desses indicadores, porque a gente já chegou até aqui. Agora a gente tem que começar a fazer projeções para você transformar esse número aqui, que hoje é 5 mil, em 10, né? Topa? Opa, com certeza. Topo. É isso aí. Muito bem. Francis, muito obrigado, tá, gente? Obrigado vocês que chegaram aqui até aqui na aula. Comente aí as suas dúvidas ou as suas informações a respeito do que você viu aqui da aula, que à medida que você vai comentando, a gente vai aprimorando aqui e eu vou fazendo outras aulas aí para tirar as suas dúvidas. Tá joia? Obrigado e até a próxima aula. Obrigado, até mais, até a próxima. Até mais. Obrigado, Francis. Obrigado, tchau.